Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. O meu testemunho começa no momento mais que eu achei que era o meu fim, que era o fim de tudo e que até o Senhor tinha se esquecido de mim. Eu fui morar num sítio, no município de Santa Cruz, um lugar deserto, um lugar muito difícil de pessoas irem fazer obra naquele lugar. E um dia os servos do Senhor foram até lá e me alcançaram. E nessa época eu tinha 3 problemas que de imediato o Senhor resolveu. Só deles irem lá, começaram o processo de libertação na minha vida. E o primeiro deles era que a minha filha mais nova, que hoje está com 3 anos de idade, ela estava morta em meu ventre. E fazia 1 mês que não mexia. E era um mistério muito grande, porque quando eles chegaram e começaram a orar, imediato, quando o servo do Senhor botou a mão, que ele ungiu, a criança começou a se mexer. Antes eu mexia a barriga, ia para um lado, ia para o outro, e não via que não estava mexendo por ele próprio, pela criança, não estava mexendo. E quando ele colocou a mão, que o Senhor mandou ungir, quando ele colocou a mão, a criança era um ribuliço tão grande que a minha barriga parece que ia sair para fora, assim. Era uma coisa tremenda. E naquela hora o Senhor falou que estava dando vida ao que estava morto. E que eu ia chegar ele fez assim, usando a serva do Senhor. Que eu ia chegar assim, mas naquela hora ele estava substituindo o meu pranto em alegria. E que eu ia chegar com as minhas mãos cheias em casa. E que eu não questionasse ao Senhor, porque o Senhor estava fazendo. E foi um processo, porque eu tinha tido minhas filhas normais, 2 filhas antes. E foi uma cesariana, mas também usando a boca do servo do Senhor, que a gente não entendeu, na hora ele orando por mim. E o tempo todo ele falava no momento da cirurgia. E eu comecei a dizer: Senhor, se o teu servo for usado pelo Senhor, vai ser cirurgia. Que o Senhor esteja no controle e que o Senhor esteja lá comigo. E eu creio que vai ser tudo para a honra e glória do seu nome. E nesse momento lá, eu cheguei, eu estava sem líquido nenhum, a criança estava colada. Quando tiraram ela dentro de mim, ela já estava um pouco roxa, porque não tinha mais líquido nenhum. E quando tiraram ela, até um dos médicos falou, um dos enfermeiros disse assim: se passasse mais um pouco, a criança tinha morrido, porque já não tinha mais líquido nenhum, já estava praticamente seco. Então, assim, mais um pouco, se não tivesse sido a cirurgia de urgência, minha filha teria morrido. Mas antes teve a operação espiritual, que o Senhor já preparou tudo. Então, através do servo do Senhor, eu fui alcançada. E primeiro foi isso. E segundo, fazia 12 anos que eu tinha enxaqueca crônica. Enxaqueca crônica não é uma simples dor de cabeça. Era uma dor de cabeça todos os dias, durante 12 anos da minha vida. Eu acordava e dormia com dor. E nos dias de mais crise, que era mais ou menos 3 vezes na semana, que tem todos os meus históricos no hospital, tanto de Veracruz como de Bom Jesus, eu tomava 2 soros e 2 injeções, se eu não estou enganada, acho que é Decadron, se eu não estou muito enganada, na minha veia. Tinha que ser, eu começava já a passar mal, porque era uma medicação muito forte para aliviar a dor, porque era uma dor muito forte, e aliviava, mas não passava. Na minha casa já tinha sempre dipirona de 1 grama e um monte de comprimido, e eu tomava de 4 de uma vez, mas não passava a dor, para você ter noção do que era a dor. E através do servo do Senhor eu fui curada da enxaqueca crônica. E a depressão que eu tinha também, eu tinha uma depressão durante 10 anos. Fui alcançada também, fui curada também desta depressão. Eu costumo dizer que durante 12 anos da minha vida eu não vivi, eu vegetei. Eu não sabia o que era ter paz, o que era ter tranquilidade. Mas a partir do momento que Deus usou os servos dele para me alcançar naquele lugar, onde eu já achava que estava abandonada, porque eu passei 3 meses sem luz, era um lugar que as minhas condições não tinha. Então, assim, Deus usou eles, um lugar que ninguém queria ir, um lugar que até hoje tem vidas, porque as pessoas acham que já está esquecido e abandonado. Mas eu louvo ao Senhor que ainda tem servos e homem e mulher de Deus que ainda alcançam essas vidas, como a minha foi alcançada, a minha família foi alcançada, e fora outras imensidões
de milagres que fizeram, irmãos, também a minha filha Ana, que quando eles me alcançaram, Ana tinha 2 anos de idade. E Ana, ela não falava direito. Tudo que ela ia dizer, ela gritava, ela chorava, ela colocava as mãos nos ouvidos. E o Senhor, através da oração do servo do Senhor, ela também parou com isso. E hoje é uma criança normal, para a honra e glória do Senhor. Então, tudo isso o Senhor fez. Ele deu vida a uma criança que estava morta. Ele me deu a vida novamente, porque hoje eu tenho vida para a honra e glória do Senhor. Porque depois que eu aceitei o propósito do Senhor e vim até aqui, vim até o lugar que eu costumo dizer que é a terra que manda leite e mel, né? Que é a terra que o Senhor escolheu para nós. Hoje eu tenho uma vida, acordo bem, durmo bem para a honra e glória do Senhor, que era coisa que eu não fiz durante anos da minha vida. Então, o Senhor ainda faz, Ele ainda opera, Ele cura, Ele liberta. Sim, ainda através do servo do Senhor. Jesus, Ele é o mesmo, Ele continua operando maravilhas e milagres na terra. É só você crer e nunca duvidar, irmãos, que Deus ainda faz através de um homem e de uma mulher de Deus. Porque tudo vem pelo crer. Quando eles chegaram na minha casa, você não tem noção do que parecia que eu estava ali, o próprio Jesus na minha casa, porque o Senhor tinha falado comigo na palavra. Nesse mesmo dia, quando ele chegou, eu pedi uma palavra ao Senhor, o Senhor falou comigo. Que é aquela passagem que fala que quando você vem um homem de Deus, que tem que ser bem recebido, e se ele não for bem recebido, sacudir o pó, né, das sandálias. E eu não entendi porque Deus estava me falando justamente naquilo. Mas era porque eu ia ser alcançada pelos servos do Senhor. E não podia duvidar que Deus ainda operava através da vida deles. E operou, e eu estou aqui para contar que o Senhor faz. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.